Olá, povo de Deus, passando aqui para te convidar para ficar aqui conosco um tempo de crescimento, busca e principalmente aprender mais da palavra de Deus. Pastora Rubi aqui com muito amor e carinho para ficar com você nesse período de crescimento através do crescimento espiritual. Crescimento é algo que as pessoas falam tanto sobre crescimento. Todo mundo quer crescer nas 7 áreas da sua vida. Mas será que de fato estamos crescendo da maneira correta? Será que estamos vivendo um crescimento espiritual em nossas vidas? Porque se a palavra de Deus diz que primeiro você busca o reino e as outras coisas serão acrescentadas, será que o que estamos vivendo é um acréscimo daquilo que Deus já nos permitiu a crescer espiritualmente? E eu quero te convidar a refletir um pouco sobre esse tema, o crescimento espiritual, a busca pelo crescimento espiritual, a vontade de querer mais, de estar com Deus, de viver a promessa de Deus, porque às vezes nós perdemos tanto tempo vivendo outras coisas e vamos deixando ali o principal, que é viver a promessa de Deus. Viver a promessa de Deus é uma escolha. Você primeiro escolhe viver. Porque na caminhada você vai ter que passar por alguns processos, você vai ter que viver algumas coisas, mas eu quero te convidar a estar comigo aqui nesse período de crescimento, né? O que é crescimento espiritual? O crescimento espiritual é um processo. A gente acredita que crescimento é acordou, cresceu. Não. O crescimento é uma busca diária, é um crescimento. Para quê? Qual é o crescimento espiritual? Para estarmos semelhante a Cristo. A nossa meta é ser e viver a graça de Deus através dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, se você busca um crescimento espiritual, você está buscando uma vida perto de Deus, uma vida semelhante a Deus, uma vida em busca daquilo que Deus fez, está fazendo, e creio em nome de Jesus que ainda vai fazer muito em nossas vidas. Então vamos lá. O crescimento espiritual é o processo de se tornar mais semelhante a Cristo, desenvolvendo uma relação mais profunda com Deus e vivendo de acordo com os seus ensinamentos. É um caminho contínuo de transformação e santificação. Exatamente. Não tem crescimento espiritual sem esses dois princípios: transformação e santificação. Se nós queremos ter um crescimento espiritual, nós vamos ver isso através das nossas escolhas, através dos nossos dias, mas vivendo o quê? A transformação e a santificação. Não tem crescimento espiritual que não passe por essas duas esferas, exatamente. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa ser transformado e santificado. A santificação, a semelhança de Cristo, é quando nós decidimos no nosso coração, mesmo estando fraco, sendo forte em Cristo Jesus, confiando que Ele está conosco todos os dias. Cada dia uma oportunidade, cada oportunidade grandes possibilidades em Cristo Jesus. Então, no caminho do crescimento espiritual, nós vamos passar sim pela libertação. Não tem crescimento espiritual sem libertação, nós vamos passar por isso. O conhecimento da palavra de Deus, né? Santifica-nos, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós precisamos ser santificados através da palavra. Pense bem, toda libertação, ela passa pela palavra de Deus, o verbo que se fez carne. O crescimento e a libertação são caminhos que estão juntos ali, nós estamos indo na mesma direção. A libertação é quando você conhece a verdade e a verdade faz sentido para você. E como é que você conhece a verdade? É através da palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que transforma. E como que você conhece a palavra? É através do estudo, é mergulhar na palavra de Deus. O estudo bíblico é fundamental para o crescimento espiritual. Então não tem crescimento espiritual sem a aproximação da palavra. Tanta gente falando tanta coisa, mas de fato, o que te leva a ter uma vida um crescimento nas 7 áreas da sua vida é a comunhão com a palavra. A palavra de Deus nos fornece a verdade que nos liberta e nos guia em nossa jornada, exatamente, porque o crescimento ele é contínuo, já falo, todo o crescimento. Mas é importante você saber que todo o crescimento ele começa de baixo para cima. Então, se você quer crescer, se você quer avançar, é de baixo para cima. Não tem outro caminho, não tem outra história. Ah, eu vou crescer, mas primeiro eu vou viver isso ou aquilo. Não, não. Você vai ter que se aproximar de Deus.
Você vai ter que entender a palavra e, principalmente, você vai ter que viver a palavra. Então, mergulhar na palavra é decidir, é escolher ter um relacionamento com Deus que aponta. Qual é o caminho que aponta? A libertação em Cristo Jesus. Esse é o caminho. É o caminho da libertação. É o caminho de olhar para o Senhor e dizer: eu quero mais. Eu quero mergulhar mais. É aquele dia que você acorda corpóreo, né? Tem dia que a gente acorda corpóreo e não quer ler. Por que acorda corpóreo? Porque nós andamos em duas dimensões. Nós somos seres espirituais, aonde acessamos e cremos na vida espiritual, nas regiões celestiais. O Senhor traz pra gente o celeste, o sopro de vida. E é por isso que nós não podemos morrer, porque temos o sopro de vida que nos gera almas viventes. E temos a parte corpórea, o barro, a terra. Então tem dia que nós estamos mais celeste, espiritual, e tem dia que nós estamos mais corpóreo. Isso faz parte, tá? Isso faz parte da vida. Nós andamos nas duas dimensões, espiritual e corpórea, física. Mas eu quero te convidar a entender o que a palavra de Deus fala sobre crescimento, sobre essa busca, essa vontade. Então, no caminho do crescimento, a oração é fundamental. Vamos dizer que a oração é o alimento que gera força para continuar. Exatamente, é o alimento que gera força para continuar. Orar sem cessar. Nós temos que ter a oração fincada, fundamentada, enraizada no nosso coração. A oração é o alinhamento, nós precisamos, é a nossa conversa com Deus. É quando você fala e quando você escuta o que Deus te responde. Porque tem muita gente que faz da oração um tempo que só ele fala. Ele fala, ele fala, ele fala, ele fala. Mas quando é que Deus fala? Oração é uma conversa. Oração é quando você decide no seu coração abrir e falar com Deus. A oração é uma fala dentro de um relacionamento, onde os dois têm que falar. Um relacionamento onde só um fala e está fadado à miséria. Então vamos lá. A oração é uma linha de comunicação entre nós e Deus. Então, se você quer ter essa linha ativa, você precisa ter a comunicação através da oração. Mas tem um texto que eu gosto muito que está em Marcos 11:24, salve me engano, é o 24 ou 23, mas confere aí. Não, é isso mesmo, Marcos 11:24, ele diz: pedindo em oração, crendo que já recebeu. Então, quando você for orar, você também tem que ter o discernimento de entender que Deus está ali com você. É pedir em oração, crendo que já recebeu. Então, se eu abro o meu quarto para estar com Deus, eu preciso crer que Ele está ali. Amém? É através da oração que buscamos a direção, força, intimidade com Ele. Na caminhada, na jornada do crescimento, tem alguns momentos que vão fazer com que a gente pare. E tem muita fala que quer fazer a gente parar. Então, nós precisamos ter esses dois princípios na nossa vida: força e intimidade com Deus. A força que vem de Deus e a intimidade com Deus. Nós precisamos ter esses dois caminhos andando em uma só direção. Quando eu precisar de força, eu tenho que entender que Deus está comigo na força. Mas como é que eu sei? Quando eu tenho intimidade com Deus. E quando é que eu busco isso? É na oração. É no poder da oração. É no poder da oração que eu vou buscar intimidade. E para isso, claro, que eu não posso deixar de falar sobre como nós vamos buscar isso. Tem algumas coisas que a gente precisa. A nossa comunhão. Exatamente. Quem são as pessoas que fazem parte dessa jornada da nossa vida? Nós precisamos da comunidade e da comunhão da comunidade. Não é só ter uma comunidade, é estar inserida nela, vivendo a comunhão. É orar juntos, é separar um tempo para estarmos juntos, buscando a palavra de Deus e principalmente crendo que a luta do irmão também é a sua luta. E a sua luta também é a do irmão. Então, isso é andar em comunhão, é encorajar uns aos outros. E nós precisamos isso, estimularmos uns aos outros na unidade que gera o crescimento. Mas tem algo também. Você precisa buscar aquilo que você está procurando. Se eu estou buscando crescimento, eu tenho que estar inserido aonde? No grupo que está buscando crescimento. Por quê? Porque estamos indo na mesma direção.
selecione o grupo correto que você precisa estar buscando respostas para viver um tempo de crescimento. Então, se você está caminhando em busca de crescimento, mas você está andando com pessoas que não querem crescer, você vai gastar uma energia, olha, terrena. Você vai puxar alguém que não quer andar. E está tudo bem a pessoa também não andar. Cada um vai ser desenvolvido no seu tempo. Nunca puxe ou empurre alguém que não quer andar. Se a pessoa não quer, é um direito dela. Ela só vai encontrar o crescimento e a libertação quando ela se sentir rejeitado, ofendido, exatamente, oprimido. Nós só buscamos crescimento espiritual e libertação quando acreditamos que chega ali é o basta, é o não dá mais. Eu quero algo novo, eu quero mudar essa história. É a revolta que transforma para uma vida de crescimento. Isso é importantíssimo. Tem pessoas que ficam presas, olha, durante anos. Por quê? Porque tem alguém empurrando. Não empurre quem não quer andar. Empurre aqueles que querem. Num período muito difícil da minha vida, o Espírito Santo falou algo no meu coração e eu guardei isso pro resto da minha vida. Não fique doente em prol daqueles que não querem ser curados. Presta atenção. Se a pessoa quer ser curada, segura na mão. Carrega o peso se for preciso. Mas se ela não quer, você vai adoecer sozinho, porque ela não quer e é um direito dela. Então, no processo de crescimento, você tem que ter o amadurecimento que tem pessoas que não vão querer crescer. E está tudo bem, você que decide se quer estar perto ou não. A responsabilidade é sua. Nós temos que aprender a dividir dois momentos da nossa vida, o que é nosso e o que é do outro. Às vezes o que é do outro, você está querendo carregar, você está ficando doente, estressado, cansado. Para um pouco. Para um pouco. E começa a olhar para dentro de você. Tem momentos na vida que a luta que você está vivendo foi uma escolha sua. Você escolheu estar vivendo essa luta. Então eu te dou dois conselhos aqui. Aprenda a lidar. Reconhecendo a oportunidade que você tem agora e vivendo em direção da promessa de Deus. E o que a palavra de Deus diz? O que o Senhor nos ensina? A obediência e a prática da fé. Então, se eu creio em Deus, eu tenho que ter esses dois caminhos, de obediência e de prática da fé. Mas sedes praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Exatamente. Ouvir a palavra, ler a palavra e não praticar a palavra, você está enganando a você mesmo. Nada mais, nada menos do que você se auto-enganando. Então, o verdadeiro crescimento espiritual é evidenciado pela transformação de nossas ações e comportamentos. Exatamente. A transformação das nossas ações gera o comportamento. Devemos não apenas ouvir a palavra, mas aplicá-la em nossas vidas. Então, quando eu aprendo, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé ela é gerada pelo ouvir. Tem um tempo de obediência, tem um tempo que você vai ter que sentar e você vai ter que ouvir. Exatamente. Mas também ela precisa praticar. O meu povo perece por falta de conhecimento. A destruição de fato vem pela falta do conhecimento. Mas pasme, a ruína é por não aplicar o conhecimento. Não adianta você ter o conhecimento e você não aplicar. Você sabe o que é certo e o que é errado, mas você não aplica. Então você está vivendo um erro. Errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. É fundamental você conhecer as escrituras e o poder de Deus, né? À medida que crescemos espiritualmente, os frutos, presta atenção, os frutos devem se manifestar em nossas vidas. Eles são um sinal visível da ação de Deus em nós. Exatamente. E você é a primeira pessoa a observar. Você sabia? Você é a primeira pessoa a observar. Quando você já conhecia sua velha criatura, a prática do que você fazia. E aí você para e fala, meu Deus, em outra época eu ia dar essa resposta. Hoje eu estou dando essa resposta. Isso é crescimento. Celebre suas pequenas conquistas. Não importa. Não importa o tamanho. Celebre. Vibre com as pequenas conquistas. São os seus micros resultados que vão colocando ali, ó, um degrauzinho, e você vai
crescendo na graça e no amor de Deus, através do autoconhecimento. Se você venceu, talvez seja algo pequeno, mas você venceu, você superou. E claro, as outras pessoas vão começar a ver os frutos. Por quê? Os frutos do Espírito, já falo, tudo que é da área espiritual, ele é eterno. Tudo que é espiritualmente é eterno. É eterno, certo? Os frutos do Espírito são eternos. Mas tem uma coisa boa aqui que nós podemos observar, olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso aqui são o quê? São frutos do Espírito. Esses frutos todos são eternos. São eternos, pasme nisso, exatamente. Um tempo de alegria, ele é eterno, mas você escolhe revivê-lo ou não. Mas ele é eterno. A alegria desse momento, ele é eterno. Porém, ele fica no passado, certo? E o que eu tenho agora é o presente. Mas isso não quer dizer que o que eu vivi eu posso apagar. Então, selecione bem as suas escolhas. Selecione bem quais são os frutos que você vai dar. Porque tem frutos que são eternos e tem frutos que nós podemos, sim, ser transformados através do Espírito de Deus. Tudo que é no espírito é resolvido no espírito. Tudo que é da alma é resolvido na alma. Tudo que é no corpo é resolvido no corpo. Então nós precisamos entender que os frutos do espírito, eles são eternos. Se você está fazendo algo hoje, isso é para ele não muda mais, é agora. Você fez aqui e agora, isso vai ficar no aqui e no agora. Mas você, pela graça e pela misericórdia de Deus, pode mudar o aqui e o agora. Exatamente. Se os frutos que você estavam dando não são frutos do Espírito Santo, você tem o poder de mudar isso agora. Isso quer dizer que vai apagar o que você já fez? Não. O que você já fez está feito. Mas você pode restaurar o seu presente e modificar o seu futuro. Olha que coisa maravilhosa. Tudo que fazemos é eterno. Nós não temos poder para mudar o que já fizemos, mas nós temos poder para restaurar o nosso aqui e o nosso agora, vivendo um tempo de glória, amor e restauração em Cristo Jesus. Então, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio são frutos eternos, que se você fizer isso vai marcar. Lembre-se, uma geração curada são várias gerações curadas em Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse discernimento de viver e de fluir no Espírito. É o Espírito que estava sobre, que está dentro. Sobre, derramarei sobre vós o meu Espírito. O Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me enviou. O sobre mim é sobre o envio, sobre a missão. E o Espírito dentro é sobre o fluir, a mudança de caráter, entender que os frutos e toda a escolha, ela é eterna. Ela é eterna. Você escolheu hoje, aquilo ficou para sempre, mas você pode mudar essa história. Você pode transformar algo que lá no passado você fez e não tem mais como retornar. Você não tem. O que você fez lá, ficou. Acabou. Agora, o que eu tenho aqui é pegar o que eu fiz lá, chegar aqui e falar, não, tá errado. Eu quero dar frutos diferentes que permaneçam. Então, o Senhor nos convidou a dar frutos que permaneçam nele, para todo sempre. É buscando, é continuando vivendo a graça de Deus, né? Caminhos para o crescimento. E claro, tem alguns caminhos para o crescimento. Estudo da Bíblia, manter a fidelidade em Deus. E aqui, irmãos, nesse período de fidelidade, eu quero falar um pouquinho sobre o que é fidelidade. Fidelidade é você confiar em Deus independente do resultado, independente do tempo. Nós temos força e fé para passar por todas as estações. Todas as estações. Todas as estações. Temos a fé que precisamos para toda a vida. E temos a força que precisamos, ela está dentro de nós, por mais que você não creia. Porém, o que você alimenta? O que você alimenta tende a crescer. Então, no caminho do crescimento espiritual, você vai ter que alimentar isso, essa força que já está dentro de você, essa força que você busca. E claro, o ambiente que você vive, a comunhão com os irmãos, isso faz toda a diferença. Não adianta, pode dois seguirem na mesma direção se não estiverem de acordo. Então, vamos lá. Caminhos para o crescimento.
manter o seu relacionamento com Deus através do estudo da Bíblia, da palavra de Deus. E segundo, selecionar bem as pessoas que você vai caminhar com elas, porque isso faz toda a diferença. É tão bom quando você está com alguém que está indo na mesma direção, porque a gente sabe ali as lutas, a gente participa das lutas e a gente está caminhando junto. Então, a fidelidade e a perseverança vai fazer parte do crescimento. Se você quer andar buscando o crescimento em Deus, você tem que permanecer a fidelidade em Deus. E o que isso quer dizer? Às vezes tem pessoas assim, se tá tudo bem, elas estão bem. Tá tudo ruim, hoje é meu pior dia. Então nós precisamos manter a fidelidade. Lembra o que eu falei? Que tudo que você escolhe, ele é eterno. Você escolheu, não tem mais como mudar. Primeiro você escolhe e depois você colhe. Agora, você pode sim mudar através da sua colheita, vivendo um novo tempo no presente para cultivar um futuro maravilhoso. Então vamos lá. Fidelidade e perseverança. Mantenha-se firme na fé. Coloque aqui embaixo. Vem cá, você já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Ajude, faça com que essa mensagem chegue a outras pessoas. Isso é, mantenha-se firme na fé, mesmo em tempos difíceis, confiando nas promessas de Deus. Irmãos, são nos tempos difíceis que nós precisamos ter esse discernimento de confiar em Deus e entender que é no tempo difícil que Ele vai forjar a nossa vida. Que é no tempo difícil. Veja o que diz 1 Pedro, diz assim, por isso deixai toda malícia e todo engano, e hipocrisias, e invejas, e todas as murmurações. Irmãos, murmuração abre uma brecha destruidora na mente. A murmuração, ela larga a sua mente só com coisas horríveis. Cuidado com a murmuração. Esse é um alimento que você precisa tirar. E como é que você tira algo da sua mente, do seu inconsciente? Quando você começa a preencher com outras coisas, a ponto de estar no mesmo nível. E aí, quando está no mesmo nível, vai vencer aquele que você mais alimentar. Então, eu te peço, eu te convido também. Comece a alimentar a sua mente com as coisas saudáveis. Tire toda a malícia. O que você vê que é malícia? Você é a primeira pessoa a saber. Você é a primeira pessoa a saber. Agora, é a primeira a ter o discernimento? Não. Às vezes as pessoas vão dizer, nossa, fulano, tá com maldade. E aí você olha, é mesmo, eu estava com maldade. Mas talvez naquele ato, naquele momento, devido à sua crença, devido àquilo que você viveu, o seu hábito, lembra que eu falei da comunidade, de quem você anda junto, da sua escola? Então, isso faz toda a diferença. Isso é pra vida, pra vida. O que você sabe é o que um dia passou pela escola, que você aprendeu, foi sua escola. Então, às vezes a malícia está tão estruturado que você não percebe, já faz aquilo naturalmente. Mas quando tem o desbloqueio, quando a chave vira, quando você entende, aí você começa a analisar, isso aqui é coisa da velha criatura, eu não posso viver. Eu não quero viver. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Errais não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Nós não podemos ser só espiritual. Não, nós temos também a parte corpórea, a parte matéria, física. E nós precisamos também ter esse entendimento. Então nós precisamos crescer na graça, na misericórdia, no amor, na bondade, entendendo que assim como nós não merecemos, outras pessoas também não merecem a graça e Deus o agraciou. Então nós temos que ter esses dois discernimentos, mas fazer a nossa parte é fundamental. Analisar o que é nosso e o que é do outro. Isso é importantíssimo. E claro, para essa nossa pausa aqui, eu sei que você já viu algumas coisas ali, já se identificou, já curtiu, já comentou, já compartilhou. Agradeço. Coloque aí. Eu creio. Coloque aí embaixo. Eu creio. Eu quero dizer para você o que diz em Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Às vezes nós ficamos parados, pensando que estamos sozinhos. Aí Deus está dizendo, aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus. O que isso quer dizer? Que tem coisa que só Deus vai fazer, tá bom? Coisa que você não vai conseguir fazer. Mas Deus vai fazer. E quando Deus está fazendo... gente, quando Deus está fazendo, o homem não pode impedir. O homem pode até colocar o dedinho ali para impedir o teu caminhar. Mas quando é Deus que está te levantando, não tem jeito. É aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Exatamente isso.
Então tem momentos na nossa vida que nós precisamos buscar mais, ter mais intimidade com Deus. O crescimento espiritual é uma jornada. Lembre-se disso, é uma jornada. Você, todo dia que acordou, você está crescendo. O crescimento espiritual é uma jornada pessoal e contínua que exige dedicação. Repita comigo, dedicação e compromisso. Dedicação e compromisso. Você vai escolher se dedicar ao seu crescimento espiritual. Dedicação e compromisso. Isso quer dizer o quê? Que seus velhos hábitos vão voltar. Irmãos, a alma, ela não se converte quando você aceita Jesus, não. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, a alma ela não se converte. A alma, ela vai sendo transformada na jornada da vida, dia a dia. É quando você vai tirando os velhos hábitos e preenchendo com os novos hábitos, limpando a casa, arrumando a casa, organizando a casa. Então, isso precisa de quê? Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. E compromisso com a mudança de mentalidade. Você tem que mudar a mentalidade e se comprometer. Por quê? Os velhos hábitos vem para cima da gente. Contudo, é natural. A nossa mente, ela não quer crescer e ela não entende o que é bom e o que é ruim. Ela simplesmente recebe comando. E qual é o comando que ela vai receber? Aquele que tem mais alimento. Lembra que eu falei? Para a transformação, você tem que chegar no mesmo nível. Chegou, pum. Então aqui se eu estou no mesmo nível, eu quebro o meu padrão anterior. Mas eu preciso alimentar o meu novo padrão. O meu novo padrão. Para que aquele esteja aqui. Olha, é bem assim, é isso aqui. Se você não alimentar, vai fazendo isso. Olha, vai fazendo isso. Então nós precisamos ter esse discernimento, isso é crescimento espiritual. Para quebrar um comportamento, você tem que chegar páreo, assim, ó, frente a frente. E aqui, o que tiver mais força vai vencer. Então, quem tem mais força é o que vence. Mentalmente é assim, a neurociência nos ensina isso com tanta propriedade. Mas nós precisamos ter esses dois discernimentos cravados, enraizados e fundamentados, tá bom? É o compromisso, pensa bem nisso. É a dedicação e o compromisso. Se você não se dedicar e não tiver compromisso, fica difícil você encontrar a mudança, tá bom? Então, a dedicação e o compromisso. Aos nossos compromissos, a conhecer a Deus, orar, viver em comunidade, praticar a fé e buscar fruto do Espírito. Lembra? Os frutos do Espírito precisam estar vivos dentro de nós, porque os frutos permanecem. Deus nos dá frutos que permanecem. Então, que possamos plantar em terras férteis, que a gente possa crescer em nome de Jesus. A terra fértil vai trazer frutos abençoados para gerações. Em nome de Jesus. Estaremos nos tornando mais semelhantes a Cristo quando nós começamos a praticar, se dedicar e ter o compromisso de dar frutos. Nós estamos mudando a mentalidade, recebendo do alto do Senhor o compromisso, porque só Ele pode nos dar esse compromisso, irmãos. Humanamente, nós queremos, no tempo de dor, no tempo difícil, largar tudo, mas Ele pode nos dar, amém? E é andando com Ele, caminhando, sabendo que a mão dele está ali estendida para nos ajudar no tempo difícil. E quando tiver quase ali chegando, Deus vai segurar nas tuas mãos. Se for preciso, te carrega até no colo para que você viva a promessa de Deus. Mas permaneça na palavra, creia. Quando Jesus foi tentado no deserto, o mal sempre, ele vai querer mexer na nossa identidade. E aí ele faz uma pergunta para Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus responde algo que nós precisamos responder isso. Exatamente. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual era a palavra que tinha saído da boca de Deus, que estava cravada no coração de Jesus? Foi no momento que o Senhor Deus apresenta Jesus e diz: Eis aí o meu filho amado. Então Jesus já tinha certeza que era filho de Deus. A pedra sendo transformada em pão não ia provar nada, porque ele já tinha sua identidade espiritual, seu relacionamento firmado, fundamentado, enraizado em Deus. Eu quero te convidar a ter o relacionamento fundado, enraizado e firmado em Deus, porque aí nada e nem ninguém pode tirar, nada e nem ninguém. Crescer é uma questão de escolha. Por que eu deixei isso aqui por último? Porque não adianta você ter todo esse conhecimento, ter esse discernimento. O Espírito Santo falou com você, eu creio. Coloque aí sim, o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu hoje escolho mudar. Eu escolho transferir. Transferir, exatamente. Transferir, isso. Transferir para o Senhor aquilo que eu não posso fazer.
e aquilo que eu posso eu quero firmar e fundamentar. Então nós precisamos escolher isso. Tem o que é seu e o que é de Deus. Tem coisas que só o Espírito. Se o Espírito Santo não convencer, não adianta você gritar, se espernear, não adianta. Mas o Espírito Santo pode liberar uma palavra. Haja luz. Haja luz. Deus pode liberar essa palavra. Haja luz. E o Espírito de Deus pode mudar a sua vida. Jesus disse, eu vou, mas o meu Espírito fica. O Espírito de Deus sempre está no controle de tudo. Nós que escolhemos segui-lo ou não. Crescer é uma questão de escolha. O crescimento espiritual é um processo que se torna mais semelhante a Cristo. Essa é a nossa missão. O crescimento espiritual é um processo de se tornar mais semelhante a Cristo. Então, é se tornar mais semelhante a Cristo. Crescimento espiritual é isso. Quando alguém perguntar qual é o crescimento espiritual, é se tornar semelhante, imagem. É estar, é tornar-se um pequeno Cristo aqui na Terra. É um caminho contínuo de transformação e santificação. O que é crescimento espiritual? É transformação e santificação. É ser transformado para santificação. Eu não vou ser transformado porque Deus quer me usar. Não, Deus sempre vai te transformar para um período de santificação. E o que é santificação? Ser santo assim como eu sou santo. Então, que Deus possa nos ensinar a ser transformados e santificados nele todos os dias da nossa vida. Crescer é uma questão de escolha. Que esse estudo inspire você a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e crescer espiritualmente. Eu agradeço a sua presença aqui e, claro, eu te peço para que você possa curtir, comentar e enviar para alguém se esse estudo fez algum sentido para você. Lembre-se que a palavra de Deus, ela precisa entrar através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Essa é a porta. Mas lembre-se que uma pequena porta abre outras grandes portas. Selecione bem. Fica com Deus.